Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Mas antes disso, nós temos alguns recadinhos, né? Os recadinhos são sempre aqueles mesmos que você deve entrar no Classroom, realizar as atividades para que você, né, tenha a sua presença garantida. Ou se você não tem acesso ao Classroom, você entra em contato com a escola para verificar qual é a melhor forma de você poder estar retirando os materiais, né, para garantir também a sua presença e sua nota, beleza? Ok. Então, só retomando o que a gente viu na última aula, lembrando só um pouquinho que da última aula a gente teve uma aula que desce para a gente ali alguns problemas, né, algumas aplicações da equação do segundo grau, né? Resolvemos alguns problemas utilizando a equação do segundo grau, né? E na aula de hoje, né, como eu disse ali no começo, nosso assunto é soma e produto das raízes da equação do segundo grau. E a gente vai ver, né, através dessa soma e produto, como resolver também a equação do segundo grau, beleza? Bom, só retomando aqui então, né? Uma equação do segundo grau é uma equação escrita nesse formato, ax² mais bx mais c igual a zero, né? Onde a, b, c são os coeficientes reais e o a obrigatoriamente não pode ser zero, porque se a for zero, some o x ao quadrado e não temos mais a equação do segundo grau. Lembre-se que para ser do segundo grau tem que aparecer x ao quadrado, ok? O x aqui, o bx não precisa aparecer, nem o c não precisa aparecer para continuar sendo uma equação do segundo grau, mas esse termo sim tem que aparecer, ok? Bom, a gente viu ainda que para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, uma das formas de calcular as raízes é pela fórmula de Bhaskara, né? A fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, né? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo aí o delta, né, calculado com b ao quadrado menos 4ac, beleza? Então isso tudo foi o que a gente trabalhou desde quando começamos a falar da equação do segundo grau. Lá pelas tantas, né, quando a gente está resolvendo uma equação do segundo grau, é comum que a gente chegue no momento em que eu vou encontrar o x1, a primeira raiz, né, utilizando somente o sinalzinho de mais. Lembre-se, vou voltar aqui um pouquinho, lembre-se que da fórmula eu tenho mais ou menos, né? O que significa mais ou menos? Que eu vou ter que resolver utilizando só o mais, como está aqui, e depois eu vou ter que resolver utilizando apenas o menos, ok? Uma vez com o mais, outra vez com o menos, beleza? A fórmula é a mesma, só vai ali, né, alternar os sinais. Um é mais, outro menos, ok? O que acontece se eu somar essas duas raízes? Voltando um pouquinho aqui, o que acontece se eu somar o x1 com o x2? Ou seja, somar isso com isso. Vamos ver o que acontece. Somando as duas, então o x1 é isso daqui, né? Ó, perceba que é mais. O x2 aqui, ó, perceba que é praticamente a mesma coisa, só que aqui é menos, né? Então aqui é menos b mais a raiz de delta sobre 2a, somado com menos b menos a raiz de delta sobre 2a, ok? E para somar isso é simples, né? Até porque são duas frações, mas essas duas frações têm o mesmo denominador. O denominador é 2a. Então, como tem o mesmo denominador, eu posso somar os numeradores e manter o denominador. Olha só, então o 2a, que é o denominador das duas, ficou aqui, manteve então o 2a no denominador, e eu somo o numerador dessa, né, com o numerador dessa daqui. Beleza? Aqui eu coloquei entre parênteses para, né, não termos aí dois sinais juntos. E aqui a gente faz até a regrinha de sinal, né? O positivo e o negativo, pelas regras de sinais aí, nós temos que ele vai se tornar negativo. Perceba então aqui que, ó, se tornou negativo utilizando a regra dos sinais, ok? Bom, a partir de agora eu posso somar os termos semelhantes. Esse menos b com esse menos b são termos semelhantes, é possível fazer a soma. Já o mais raiz de delta com o menos raiz de delta também são dois termos semelhantes, só que tem sinais contrários, um vai poder anular com o outro. Então me sobra menos b, vai dar um total de menos 2b. Lembre-se, menos b significa que eu devo b. Se eu devo b aqui e devo b lá, eu devo um total de menos, né, o 2b no caso, né? Eu devo 2b, fica menos 2b. E o 2a que está no denominador permanece. E aqui simples, né? Simplifico o 2 do numerador com 2 do denominador, sobra apenas para a gente menos b sobre a. Então, quando eu somo as duas raízes, o x1 com o x2, o resultado é menos b sobre a. O que é esse b e esse a?
São os coeficientes que eu comecei a aula ali, né, falando deles lá no comecinho da aula. Né? É o ax² mais bx mais c igual a 0. Então, esse b e esse a são aqueles coeficientes iniciais, ok? Bom, somamos, né? Agora vamos multiplicar. O que acontece se eu pegar a x1 multiplicar por x2? Multiplicar uma pela outra. Então, aqui está a primeira raiz, né, o valor de x1, que é com o mais, perceba que aqui tem o mais, e o x2, aqui tem o menos, ok? Beleza? Se eu multiplicar aqui, o resultado vai ser esse, tá? Talvez não seja muito claro aqui, mas perceba o seguinte, que isso daqui, você tem que relembrar um conteúdo visto nas aulas anteriores, que é o conteúdo de produtos notáveis, tá? Quando aqui eu tenho, né, praticamente a mesma coisa multiplicando, né, uma soma e uma subtração, digamos assim, né, eu tenho um produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, o resultado disso é o primeiro elevado ao quadrado, menos b elevado ao quadrado fica b ao quadrado, o sinal some porque quando eleva ao quadrado, tudo que é negativo elevado ao quadrado fica positivo, e aí menos o segundo, que é a mesma coisa aqui, né? Raiz de delta, a raiz de delta elevada ao quadrado. A raiz corta com o quadrado, fico com o delta, ok? Levando isso para a próxima página, eu tenho o seguinte, olha, b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado, tá? Mas quem é delta, né? Delta, como estava lá no começo, se calcula como b ao quadrado menos 4ac. Substitua lá, substitua no delta aqui, na minha fração, eu vou ter b ao quadrado menos a substituição desse delta, né? Está aqui o valor dele, substitui lá, e aí eu, levando isso para o próximo slide, faça a regrinha de sinais aqui também, né? Esse menos aqui, ele vai tornar o b ao quadrado negativo e vai tornar esse 4ac positivo. Ou seja, vai ficar b ao quadrado, esse primeiro b ao quadrado aqui de fora. Esse b ao quadrado que está positivo, pela regra de sinal, ele vai ficar negativo. E esse 4ac que está negativo, pela regra de sinal, vai ficar positivo também. Ok? E nesse caso, né, perceba que eu posso cortar b ao quadrado com menos b ao quadrado, um positivo, outro negativo, um anula o outro. Me sobra, então, apenas 4ac sobre 4a ao quadrado. E ainda lembre-se que quando eu tenho algo elevado ao quadrado, é esse algo vezes ele próprio, ou seja, a elevado ao quadrado é a vezes a. Corta o 4 com o 4, o a com a, o que me sobra é c sobre a. Ok? Dessa forma, eu posso escrever, então, né, ali cortou o 4a com 4a, eu posso escrever que a multiplicação das duas raízes é c sobre a. Beleza? Então, a soma e o produto junto, né, está aqui. A soma fica x1 mais x2 igual a menos b sobre a, e o produto, né, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Eu peço que você, né, memorize isso, né, porque é isso que a gente vai acabar utilizando para resolver aí os próximos exercícios, ok? Beleza? Vamos lá, então. Exemplo 1. Dada a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 1 igual a 0, determine a soma e o produto das suas raízes, ok? Lembrando, né, que a soma das duas é só fazer menos b sobre a, e o produto das duas é c sobre a. Para isso, basta a gente destacar, então, a, b, c, né? Vamos ver aqui, está aí a nossa equação. Qual é o a dessa equação? O a é o coeficiente do x ao quadrado. Quando não tem número algum aqui, a gente diz que a vale 1. O b é aquele que está multiplicando o x, nesse caso 7, só que o 7 ali carrega o sinal de menos, então b vai ser menos 7. E o c é o termo independente de x, ou seja, aquele que não aparece x, né? Então quem não aparece x aqui, o último termo ali é 1, né? O c vale 1. Tá lá então o a, b e c, ok? A soma das raízes menos b sobre a, só substituir. O meu b vale menos 7, então esse menos daqui veio para cá, continuou ali, né? No lugar do b, coloca menos 7. E aqui no lugar do a, a gente coloca 1. Então é só uma substituição, né? Lembrando disso, destaca a, b, c, substitui os valores. b vale menos 7, o a vale 1. Né? E isso vai dar 7, né? Porque esse negativo com esse negativo, pelas regras de sinais, nós temos que isso dá positivo, né? E 7 divididos por 1 fica 7, né? Então, a soma das duas raízes é 7.
Por que é interessante esse processo, né? Você não precisa saber quais são as raízes. Qual deve ser o valor de x1, qual deve ser o valor de x2? Não preciso saber, né? Como o exercício pediu só para eu determinar a soma está lá, é 7, e eu nem sei quais são os números que estão sendo somados, ok? E o produto, como é que calcula o produto? O produto é C sobre A. O valor do C é 1, o valor do A é 1, então é 1 sobre 1 dá 1, ok? Beleza? Então, de novo, né? Eu consigo determinar qual é a soma das duas raízes, eu consigo determinar o produto das duas raízes sem sequer saber quem é ou quais são essas raízes. Beleza? Ok. E aí eu tenho um exercício que é para você fazer basicamente a mesma coisa, ok? Vou aguardar um instantinho, já volto com a solução para você. E aí, conseguiram resolver? Vamos lá.
Tá aqui então, a nossa equação é essa, 2x ao quadrado, né? Só retomando aqui, né, que é para a gente determinar a soma e o produto das raízes dessa equação, né, que é 2x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero, né? Isso aqui é bom que você tenha anotado, né, saber o que dá a soma e o que dá o produto, tá? É bom anotar isso para que a gente consiga resolver os próximos problemas, tá? Bom, mas levando a equação para o próximo slide, a primeira coisa é destacar a ABC, né? E aqui é simples, o A vale 2, né? O A sempre é o coeficiente do x ao quadrado está aqui, o coeficiente dele é 2, o B é o coeficiente do x, que é menos 4, e o C é o termo independente de x, né? Então está aí, A vale 2, B vale menos 4 e o C vale menos 5, ok? E como faz a soma? A soma, como eu já disse, é menos B sobre A. Somando a primeira com a segunda, dá menos B sobre A. Substitua. Substituindo, então, B por menos 4 e o A por 2, né? E calculando isso, regrinha de sinal menos menos vai ficar positivo e vai ficar 4 divididos por 2, que é 2, ok? x1 vezes x2, né? A multiplicação das duas raízes é fazer C sobre A, né? C sobre A, o C vale menos 5, como está aqui, né? Então fica menos 5 sobre o valor de A, que é 2. Então, nesse caso, você pode perceber o seguinte, que a soma das duas raízes foi 2 e o produto foi menos 5 sobre 2. E, novamente, eu descobri a soma de dois números, eu descobri a multiplicação desses dois números sem sequer saber quais são esses dois números, ok? E o nosso objetivo, mais adiante, vai ser tentar determinar descobrir os valores desses números, ok? A partir do valor da soma e do produto deles, ok? Bom, continuando aqui, né? Tem o exercício 2 já, então resolva a equação do segundo grau a seguir. Em seguida, determine a soma e o produto de suas raízes. A equação é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, tá? O que eu quero que você faça aqui é que você relembre como resolver uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? E depois que a gente calcular essas raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente soma essas raízes, multiplica elas depois e aí a gente vai comparar com aquilo que eu fiz no último exercício, ok? Então eu já volto com a solução.
Então, foi fácil? Vamos aqui com a correção. Então tá lá, a gente tem que resolver a equação, né? Resolvendo a equação, primeira coisa é destacar os coeficientes A, B e C. Estão aí. O A, coeficiente do x ao quadrado, vale 1. O B, o coeficiente do x é menos 5. E o C, o termo independente, vale 6. Ok? Vamos primeiro calcular o delta. Delta, lembrando que é B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, no lugar do B vai menos 5, no lugar do A vai 1, no lugar do C vai 6. Ok? Então, substituímos, ficou menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, né? Perceba que o B vale menos 5, então eu coloquei menos 5. O 4A, no lugar do A, eu coloquei 1, porque o A vale 1. E no lugar do C, foi 6, tá? E nesse caso, eu resolvo primeiro a potência e as multiplicações. Depois, o último passo é resolver a subtração. Então, aqui, menos 5 elevado ao quadrado, como eu disse agora há pouco, qualquer número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Não só negativo, qualquer número que você imaginar elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar 25 positivo, né? E menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. E 25 menos 24 é igual a 1. Então, marca o delta lá, o delta vale 1, né? E vamos calcular a fórmula de Bhaskara aqui, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substitua de novo, substituindo o b por menos 5, o delta por 1 e o a por 1 também. O que eu vou encontrar aqui? Olha só, perceba que são dois menos, só retomando que esse primeiro menos que aparece aqui é referente a esse menos que está na fórmula. O menos de dentro do parênteses aqui é do valor do B. Então, a fórmula tem um menos e o valor do B tem outro menos. Por isso que eu tenho dois menos juntos ali, ok? E no lugar do delta coloquei 1, no lugar do A eu coloquei 1 também. Só fiz a substituição, não fiz conta alguma até então, né? Aqui eu posso fazer a regrinha de sinal de novo, né? Usar a regra de sinais aí para, né, calcular isso, né? Menos 5 vai ficar 5 positivo. Tá lá, 5 positivo. A raiz quadrada de 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. E aqui a gente faz aquela separação que eu falei no começo, né? Aqui eu tenho 5 mais ou menos 1 sobre 2. Bom, como que eu resolvo mais ou menos? Eu não resolvo mais ou menos, eu resolvo primeiro utilizando apenas o mais, depois utilizando apenas o menos, ok? Então vamos lá, utilizando só o mais eu encontro o x1. Vai ficar 5 mais 1, né? Sobre 2, e aqui o x2 vai ficar 5 menos 1 sobre 2. Uma vez utilizei o mais e a outra utilizei o menos, ok? Essa separação que eu disse lá no começo, quando a gente começou ali a somar e a subtrair as raízes da equação, tá? Bom, resolvendo isso, 5 mais 1 é 6, né? Então, 6 sobre 2, 6 divididos por 2 dá 3. E x2, lá fazendo 5 menos 1 dá 4, 4 divididos por 2 é 2. Então, eu tenho que as duas raízes são 3 e 2. Marca aí essas respostas. Olha lá, o x1 vale 3, x2 vale 2, tá? O exercício pedia para a gente somar e multiplicar elas, ok? Então, somando as duas, 3 com 2 claramente é 5. Se eu multiplicar as duas, 3 vezes 2 vai dar 6, ok? Lembrando, então, que essa é a nossa equação. E aqui a gente pode fazer uma comparação. A soma deu exatamente o B com o sinal trocado, né? O B aqui lembra que era menos 5? Então aqui ficou, né, 5 positivo. Porque quando eu somo as duas raízes, o resultado é menos B sobre A. Como A vale 1, né, então fica menos 5 sobre 1, que é o próprio 5. Né? O 5 sobre 1 é 5. E aqui, para multiplicar as duas, a gente viu que é C sobre A. Né? O A vale 1, C vale 6, 6 por 1 é 6, ok? Então, deu certinho, né? A gente consegue, então, aí, né, determinar, né, a soma e o produto sem ter a necessidade de calcular as raízes, né? E aí aqui vem uma parte importante, que é o seguinte, que é o que eu acabei de comentar agora. Quando A vale 1, né, o coeficiente A vale 1 dessa equação aqui, ou seja, quando esse A vale 1, aqui normalmente não aparece nada quando eu tenho o A valendo 1. Então ficaria só x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quando isso acontece, eu posso dizer então que a soma é apenas menos b e o produto é ali apenas o c. Não tem o sobre A. Por que não tem o sobre A? Porque se o A vale 1, sobre 1
não precisa nem colocar, ok? Então fica só lá, a soma é igual a menos b e o produto igual a c. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, né, utilizando essa ideia então, né, dada a equação do segundo grau, x² mais 10x menos 6 igual a zero, determine a soma e o produto de suas raízes, né? Então, só lembrando que se o coeficiente a for igual a 1, eu tenho que a soma é o b com o sinal trocado, né? E o produto das duas raízes é o termo c, tá? Quando eu coloco menos b, significa que eu estou trocando o sinal do b, ok? Beleza? Então, a primeira coisa, a minha equação está aí, destaca os coeficientes a, b e c, né? Tá lá, a vale 1, b vale 10 e o c é menos 6. Lembrando que quando não tem nada aqui, né, multiplicando x², na verdade não é que não tem nada, ele só não está aparecendo, mas é 1. O b é o coeficiente do x, 10, e o c é o coeficiente sem o x, né, o termo independente de x, que é menos 6, tá? A partir de um momento eu vou parar de escrever isso, porque isso aqui já tem que ficar meio que automático no cérebro de vocês, tá? A sua cabeça já tem que pensar nesses valores sem precisar ficar escrevendo o tempo todo, tá? Beleza? Então veja, já que o a vale 1, se eu somar as raízes, eu sei que tem que dar menos b, ou seja, o b com o sinal trocado. Se o b é 10, então ficou o menos 10. Fácil, né? E o produto? O produto, se o a vale 1, como está aqui, o produto tem que dar o valor c. Mas qual é o valor do c? Menos 6. Então, o produto é menos 6, ok? A soma das duas raízes é menos 10 e o produto das duas raízes é menos 6. Quais são as duas raízes? Não sei, ainda. E aí vem o exercício 3, né? Determine a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau a seguir. x² menos 14x menos 5 igual a zero. Lembrando, então, que se o coeficiente a é igual a 1, a soma é o b com sinal trocado e o produto é o próprio c, ok? Beleza? Vou aguardar um instantinho e já volto com a correção.
E aí? Voltando com a correção? Veja, bem simples, né? Então você tem aqui que o valor do A é 1, o valor do B é menos 14 e o valor do C é menos 5, né? Como eu disse, em algum momento eu vou parar de escrever isso porque vai ser algo que você tem que verificar na equação sem precisar anotar, ok? Bem, então lembrando que se o A vale 1, somando as duas raízes eu tenho o B com o sinal trocado. Mas quem é o B? É menos 14, troca o sinal, fica mais 14, ok? E o produto das duas é somente o valor do C. O C vale menos 5, então o produto das raízes é menos 5. Então eu sei que somando as duas raízes dá 14 e multiplicando essas duas raízes dá menos 5. Mas quais são as raízes? Não sei, por enquanto. Ok? Beleza? Um outro exercício então, tá lá. Sejam x1 e x2 as raízes da equação do segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero, determine o valor de x1 elevado ao quadrado mais o x2 elevado ao quadrado. Ou seja, quanto que vale a primeira raiz ao quadrado somado com a segunda raiz ao quadrado. Beleza? É isso que eu quero que você resolva. Bom, eu falei para vocês que a gente consegue a soma e o produto das raízes sem precisar saber quais são as raízes. Aqui vai ser praticamente a mesma coisa, eu não preciso descobrir quem é o x1 e o x2 para isso. Tá? Eu até dei uma dica, você pode usar o produto notável, né? Esse produto notável, P, eu coloquei como P mais Q, normalmente a gente coloca A mais B, mas para não confundir com A e B da minha equação original, eu coloquei P e Q, mas a letra ali pouco importa. Né? Então, P mais Q elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Utilizando isso, a gente consegue resolver. Qual é a ideia? Você trocar onde tem P por x1 e onde tem Q por x2, ok? Fazendo isso, a gente consegue resolver esse exercício, tá? Já volto com a resposta.
Então, vamos resolver aqui? Conseguiram? Veja. Então, usando esse produto notável, a gente consegue chegar à solução desse problema, tá? Qual é a semelhança que tem esse produto notável com o que eu pedi para calcular? Perceba que aqui eu tenho um valor ao quadrado somado com outro valor ao quadrado, ok? Então, isso daqui vai garantir que eu chegue nessa resposta, tá? Vamos ver como. Então, só deixei aqui em cima, né, que a gente tem que calcular o valor disso, né, a soma dos quadrados das raízes, né? Mas, enfim, vamos lá. O valor de A, B e C, o A vale 1, B vale menos 7 e o C vale 10, está aí por enquanto, né? A soma das duas, como o A vale 1, é o B com sinal trocado, então aqui o B é menos 7, né? Tá lá, B é menos 7, então vai ficar mais 7. O produto das duas raízes é o termo C vale 10, então o produto vale 10. Anota isso aí, tá lá. A soma dá 7, o produto dá 10, tá? Anota lá. Usando o produto notável que eu tinha colocado lá, o P mais Q ao quadrado, fica P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, vamos substituir. No lugar do P, eu vou colocar o X1, no lugar do Q, eu vou colocar o X2, tá? Tá lá. Então, no lugar do P foi X1, no lugar do Q, X2, no lugar desse P foi X1, no lugar desse P foi X1, no lugar desse Q, X2, no lugar daquele Q, X2 também, ok? Então, o que eu fiz aqui? Só a substituição. Não fiz conta alguma, ok? E aqui, o que acontece? Veja, perceba que o que está dentro desse parênteses é x1 mais x2. Mas isso eu sei quanto é. Está anotado aqui do ladinho. Ó. x1 mais x2 é 7. Como isso está elevado ao quadrado, fica 7 elevado ao quadrado. Ok? Continuando. O x1 ao quadrado, eu não sei quem é x1. Lembre-se que aqui eu só sei a soma do x1 com o x2 e o produto deles. Não sei qual é o valor do x1 e o x2. Então, aqui eu não troco nada, deixa assim mesmo. Mais duas vezes quem? x1 vezes x2. Opa, x1 vezes x2 eu tenho anotado, vale 10. Então, fica 2 vezes 10. Ok? E o x2 ao quadrado, como não sei o valor de x2, deixa aí x2 mesmo. Levando isso para o próximo slide, multiplica lá. Ó. Aqui a única coisa que eu posso fazer é levar ao quadrado aqui o 7 e multiplicar aqui, né? Então, 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. E aqui 2 vezes 10, 20, que foi a única coisa que fiz de uma linha para outra. E agora, esse 20 está positivo, né? Pelo princípio aditivo, fica menos 20 no primeiro membro, ou lá para o segundo, tanto faz. Fica 49 menos 20, e 49 menos 20 é 29. E cheguei exatamente no que eu queria. Olha só, eu queria determinar a soma dos quadrados. O que eu tenho aqui? A soma dos quadrados, que dá 29. Ok? O exercício 5, né, considere a equação a seguir, x ao quadrado menos 3mx mais m igual a zero. Ele diz assim, se a soma das raízes dessa equação é igual a 15, qual é o produto dessas raízes? Opa, ele me deu a soma, o x1 mais x2 é 15, então o menos b vai ser 15. E você sabendo que o menos b vai ser 15, você descobre o valor de m, você descobre o valor do C. Descobrindo o valor do C é a resposta do exercício. Ok? Beleza? Tenta lá que eu já volto com a resposta.
Conseguiram resolver? Esse não é tão difícil assim, é um pouco trabalhoso. Vamos lá. Eu quero então, né, se eu tenho a soma que vale 15, eu quero descobrir qual é o produto, né? Eu quero descobrir, na verdade, qual é o termo C, porque o produto é o termo C, já que o A vale 1, tá? Beleza? Então tá aí, né? X ao quadrado menos 3mx mais m igual a 0. Determina o valor do A, o A vale 1, coeficiente do x. O B aqui você tem que tomar cuidado, porque olha só, o x está aqui, certo? Qual é o coeficiente dele? É o 3, menos 3? Não, é o menos 3m. Esse m faz parte do coeficiente de x, tá? Então, menos 3m é o valor do B. E o C é aquele termo sozinho. Quem que eu tenho sozinho lá? O m. Então, veja, se eu descubro o valor do m, eu descobri, né, a resposta do meu exercício, porque ele pede o produto, né, ó, determinar o produto das raízes, o produto é o C, mas o C vale m. Se eu descobrir m, acabou o exercício, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho a informação que a soma das raízes é 15, não é isso? Então, a soma das duas raízes é menos b, só que menos b é menos 3m, né? Vai ficar menos 3m. Lembre-se que o b vale menos 3m. Então, se está menos aqui, menos pela regra de sinais, fica mais 3m. E eu sei que a soma das duas, estava escrito lá no exercício, que a soma das duas raízes é 15. Se eu sei que a soma das duas raízes é 3m e lá disse que é 15, faça 3m igual a 15. E 3m igual a 15, o m só pode ser 5, porque qual é o número que multiplica 3 que dá 15? É o 5, né? Então, o m vale 5. Se o m vale 5, o c vale 5. Se o c vale 5, o produto é 5. Ok? Aí finalizamos então, né? Tá lá, né, que o produto das duas raízes é 5. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Me despeço por aqui, só retomando aí que você deve acessar as suas atividades no Classroom para ter sua presença garantida, ok? E se não tem acesso ao Classroom, ligue para a escola, entre em contato com a escola para verificar a melhor forma disso acontecer. Beleza? Até a próxima aula, eu vou ficando por aqui.